Teremos na sequência o professor Wagner Xavier, profissional de educação física, personal trainer, faixa preta terceiro grau, Karatê Kyokushin, empresário, palestrante e pesquisador, cujo tema, sugestão de treino sem oponentes. Olá, boa noite. Tudo bem? Quero parabenizar a organização desse evento, ao Fórum de Artes Marciais, né, do coronavírus, oportunidades e superação da crise. Agradeço o convite e vamos aí conversar bastante, mostrar algumas condições que os atletas, né, adversidades que eles enfrentaram e condições possíveis, né, de acordo com a realidade de cada um, para se manter ativo fisicamente e manter a performance durante esse tempo, tá bom? Eu sou o professor Wagner, já bem apresentado. Não é um momento fácil, né? Não foi um momento fácil, em nenhum sentido, né? É uma situação difícil, é um momento difícil, mas, assim, pensando nas artes marciais, nós temos essa força, né, que nos motiva, né, nos leva à ação, e a gente vai se adaptando toda essa rotina. E aos atletas, né, eu sei o quanto foi difícil se manter ativo fisicamente com as academias, os dojos, parques fechados, mas, assim, diante das circunstâncias, eu acredito que a maior parte, né, por uma característica já que um lutador tem, um mestre tem, de tentar fazer o seu melhor dentro do possível, sempre, sempre. Eu trouxe aqui uma apresentação para vocês. Hoje a gente vai apresentar capacidades físicas que poderiam ter sido treinadas. Eu sei que alguns vão até falar assim, puxa, mas agora fica fácil, depois que a gente já sabe que são 4, 5 meses de isolamento, né? Agora é mais fácil fazer esse planejamento. Ok, mas vamos estar sempre preparados. Sempre eu aprendi isso. Estejamos preparados para momentos, né, como esse. Então, seja agora, entender aqueles que treinaram, aquilo que dá para melhorar, aquilo que foi feito, ter um norte científico, né, uma direção científica dentro disso, e tomara que não tenhamos que passar por nada disso, mas que estejamos preparados sempre para um golpe tão forte como foi esse, tá ok? Eu vou aqui abrir uma sequência de slides, vou falando, né, e conversando com vocês sobre essa apresentação que eu trouxe aqui para vocês, tá ok? Vocês estão agora vendo aqui comigo toda essa questão com relação à sugestão, o nosso tema, né? Vai ser a sugestão de treino sem oponentes, perfeito? Então vamos discutir. Antes de tudo, durante o isolamento, qual foi a sua dor? Eu pergunto isso aos atletas, né? Qual foi a sua dor? Porque, assim, é muito difícil você estar preocupado com uma competição que viria, você está no meio de uma periodização, no meio de um treinamento seu, e você ter que parar de uma hora para outra, né? Sem saber quais serão os seus próximos passos, qual seria a situação. Os dojos fechados, as academias, os parques, tudo fechado. Então, o que foi mais que mexeu contigo nesse momento, né? O que foi que, puxa, como é que eu vou treinar? Como que, né? O que eu vou fazer durante esse tempo? Eu não tenho espaço, eu não tenho equipamentos e oponentes. Fica difícil treinar sem oponentes, né? Tá? É muito difícil treinar numa situação dessa. Então, assim, essa tarefa é difícil. Qual seria a opção? Qual seria a opção de treinar sem oponente, uma arte marcial, um combate, uma luta, eu treinar sem ter um oponente? Existem possibilidades. É o que eu chamo até é o que tem para hoje, né? Então eu vou contar para vocês hoje como foi a experiência de um lutador de karatê nesse momento de isolamento. O nome dele então é Wagner. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Numa conversa interna aí, justamente eu me indaguei. Será que eu conseguirei treinar, né, com poucos equipamentos, sem muito espaço? E sim. Se você for pegar o treinamento de qualquer atleta, dentro da sua fase de periodização, em determinado momento do seu treinamento,
ele vai ter momentos que ele vai ter que priorizar, mesmo dentro da especificidade, treinando a luta, ele vai ter que trazer a priorização de algum treinamento de algumas capacidades físicas. E isso eu falo para você que está aí assistindo, né? O que você poderia ter feito dentro da quarentena, né? E a gente vai falar das capacidades físicas que elas podem ser treinadas e aplicadas mesmo sem oponente, né? Então fica aí, vamos que eu vou explicar tudo certinho de acordo com o que a ciência diz. Antes, vamos nos situar. Durante a quarentena aumentou o sedentarismo, isso é claro, aumentou o sedentarismo, muitas pessoas, elas pararam ali, né? Elas ficaram, puxa, o que será que vai acontecer? Será que vai ser só uma semana? Será que vai ser 15 dias? Um mês? Então, esses foram se dando férias ali, pararam, fizeram um momento de transição, pelo menos obrigatório, né? Mas enquanto isso, outras pessoas não. Elas começaram a se mobilizar. Pô, eu preciso estar treinando para me manter ativo fisicamente. No caso de um atleta, de um lutador, melhorar a manutenção do seu sistema respiratório, cardiorrespiratório, muscular, outros sistemas, né? A gente fala leia-se ósseo, endócrino, tudo isso. E viu o quanto que isso foi imprescindível, principalmente para a questão do controle emocional, né? Saúde é bem-estar físico, mental e social. Então, o equilíbrio emocional, você estar ativo fisicamente, também foi uma forma, uma estratégia muito acertada para que você conseguisse êxito, conseguisse se manter, né, ativo durante esse momento. E também não adianta também começar a treinar durante esse momento se nada disso for continuado depois, né? Tem que ser uma coisa que tenha uma certa continuidade, é claro, regularidade. E teve de tudo. Teve praticantes, atletas, né, que treinaram, foram ali treinando e não sabiam se, puxa, eu continuo treinando intenso, eu vou treinar só leve, moderado. Teve até atleta que se machucou. A gente acompanha muita coisa com alunos, com clientes, atletas que chegaram a se machucar porque começaram a treinar muito pesado e aí fazer um movimento de snatch, pô, tem uma abdução com uma rotação externa de ombro. Então, assim, lesões, né? Então, assim, não era hora de treinar tão pesado. A priori, já falo isso. Era uma hora de fazer a manutenção das suas capacidades. Teve os sedentários corajosos, que eu nomeio assim, aquelas pessoas que começaram a ir atrás das lives, começar a treinar, poxa, agora eu quero me mexer. Esse é um público que me deixa um pouco preocupado. Fico feliz pela iniciativa de começar a treinar, no entanto, atento, porque às vezes você pega na internet um treino meio genérico, né? Então é complicado para ver que a capacidade que a pessoa tem, né? As limitações que ela tem e está reproduzindo um treino. E agora teve também os atletas e praticantes com supervisão, seja supervisão personalizada, ou seja, como aconteceu com vários dojos, os seus senseis, os seus mestres, utilizando aplicativos e olhando os seus alunos, fazendo as correções, e isso é uma tendência que veio e vai ficar, certamente. Muitas pessoas com viagens. Então, são coisas que a gente pode aprender também com a situação e continuar replicando daqui para frente, que certamente esse também é mais um segmento aí dentro, inclusive, do mundo da luta, claro. Vamos lá, equilíbrio. Para a OMS, é justamente a saúde, é o bem-estar físico, mental e social. Eu, como profissional da área, que trabalho muito, como são mais de 30 anos dentro do Karatê e com a parte de treinamento desportivo, fisiologia, eu sei que aspectos como o treinamento, que é o estímulo, a nutrição, que é a matéria-prima, e o descanso, que é o processo, são essenciais manter esse equilíbrio. E eu acrescento que é necessário considerar os aspectos corporais, mentais e espirituais, seja lá qual for a sua crença, mas você está espiritualmente bem, equilibrado, isso vai ajudá-lo muito a superar essas adversidades num momento como esse. E treinar as lutas sozinhos, vamos para o nosso tema. O que eu poderia fazer durante esses 4 meses de quarentena? Como é que o Wagner fez? Então vamos lá, quais capacidades são importantes ser treinadas? Treino das capacidades físicas, o cardiorrespiratório, eu já trouxe ele de primeira aqui. O cardiorrespiratório é conhecido também a aptidão aeróbica, a resistência, sabe? O atleta saber ali o quanto que ele está preparado aí com relação a sua... Muitos falam resistência física. Ok. Seja com exercícios cíclicos, como os cardiometabólicos cíclicos, como corrida, bike, remo, ou os cardiometabólicos acíclicos, como o burp e a especificidade do nosso treinamento, chutes, socos, dentro da nossa característica. Eu trouxe até aqui algumas imagens. Esse é um teste de ergospirometria, que é feito, claro, fora da quarentena, mas que mede a capacidade do oxigênio. O nosso corpo ele funciona com um sistema de engrenagens,
né? O sistema cardiopulmonar, na verdade, o pulmonar, o cardiovascular e o muscular. Então, essa capacidade de absorção de oxigênio, você teria que fazer uma manutenção nesses 4 meses para não ter perdas. Então, você conhecendo o seu professor, conhecendo isso, conseguiria sim, através de alguns exercícios, inclusive calistênicos, para aqueles que não tinham aparelho, equipamento nenhum, ser uma alternativa de se mantido treinando. Puxa, eu tô sem oponente, o que eu vou fazer agora? Eu vou treinar as minhas capacidades físicas. Quando eu voltar, eu vou estar bem, tá certo? Dentro da minha fase de treinamento. Aí tá o burpee, né? Quem ama o burpee aí, quem adora o burpee, é um exercício que muita gente não gosta, né? Mas, enfim, traz grandes ganhos aí, mobiliza todo o corpo. Vamos falar para uma segunda parte, uma segunda capacidade, a força. Força na física é massa versus aceleração. No treino, eu colocaria como a capacidade de exercer tensão sobre uma carga. E aí fala, puxa, mas eu estava sem equipamento durante esses 4 meses. Como é que eu faria? Treinamento de... Tudo bem, você pode ter que você não conseguiria fazer a manifestação de força máxima, mas fazer treinamento de força seria possível. O treinamento próprio do peso corporal, dentro da literatura, é treinamento de força, sim. E aí leia-se mais, claro, quem tinha equipamento ou acesso, pesos, cabos, polias, enfim. Velocidade, para ilustrar mais facilmente para todos, né, entender a capacidade, pode pensar na corrida, mas dentro do nosso esporte poderia ser dentro da especificidade da própria luta, com a velocidade da aplicação dos golpes. Potência, uma capacidade física importantíssima na luta. Eu falo, né, pela minha experiência como lutador e como um profissional da área, que potência, os atletas têm que pensar muito, têm que priorizar muito, porque vai ser muito decisivo dentro das lutas, seja a potência na sua divisão de força rápida ou força explosiva, tá certo? Dentro do Kyokushin, nós usamos ambas, né, manifestações, tanto a força explosiva quanto a força rápida. Muito mais a explosiva, porque busca o ippon, busca o nocaute. E aí, formas de treinar seria com pliometria, com LPO, treinamento com pesos, elásticos. Puxa, estou sem equipamento, ok, pliometria já dá para treinar bastante, tá certo? Resistência, que é sustentar. Resistência é uma capacidade que é importante e dava para treinar, né? Abdominais, eu vou falando aqui, você vai tentando visualizar. Vá tentando visualizar o quanto que você poderia ter feito, né? Ter melhorado. Como eu posso treinar resistência? Flexões de braço, abdominais, agachamentos, com ou sem peso, enfim. É sustentar uma determinada força por mais tempo. Flexibilidade ali sou eu ali trazendo os 2 caminhões ali, mostrando, né? Flexibilidade é a maior amplitude ligamentar, tendínea, se junta muito isso a questão da mobilidade também, quando você pensa em articulações, tudo isso. E essa maior amplitude muscular pode ser treinada através de exercícios de alongamento. Perfeito? Olha aqui, puxa, para quem tem pouca flexibilidade, que é uma capacidade física importantíssima para um lutador, né? Você consegue melhorar, inclusive, até a força do seu golpe, porque você fala de frenar o movimento. Então, era hora de treinar bastante, escolher alguns determinados dias. Daí eu vou falar aqui sobre uma divisão de treino, mas determinados dias da semana para você treinar exclusivamente a sua flexibilidade, com exercícios aí mais longos, que é assim que você melhora a sua flexibilidade, e não só ficando 10, 15, 30 segundos em cada posição, mas ficando no mínimo 1 minuto em cada posição, ou seja, um treino exclusivo de flexibilidade. Coordenação eu ilustrei ali até com LPO, mas como eu falei, não é todo mundo que estava com equipamento, mas é uma forma de se treinar, melhorar a coordenação, né? Que você tem a sua contração intra e intermuscular, os músculos trabalhando internamente da melhor forma e vários músculos combinando as suas ações da melhor forma. Então, com pliometrias, com a combinação dos golpes dentro da nossa especificidade também seria suficiente para estar treinando, pelo menos por uma fase. A resistência de força, por exemplo, vou bater um saco de pancada. Eu sustentar uma força, uma potência por mais tempo. Então, puxa, especificidade, daria para treinar especificidade. Se não tem o saco de pancada, livre, sombra, teria que fazer isso. Transferir, a gente vai falar sobre essa questão de sombra. Agilidade é a combinação de algumas capacidades, né? A velocidade, a coordenação, e aí você desempenhar a tarefa, aquela tarefa de uma melhor forma, tá certo? Você combinar e ter uma melhora, uma melhor eficiência mecânica no seu gesto motor, no seu chute, no seu soco, mostrando, e poderia ser com exercícios calistênicos, seguido de golpes da modalidade. Tempo de reação, que muita gente fala que é reflexo, mas é a resposta motora mais rápida, né, do estímulo sensitivo. Isso é treinável. E daria para treinar de algumas formas também, bolinha, enfim, existem algumas alternativas para se treinar esse tempo de reação, deixar ele muito bom para o momento da luta. Vamos lá.
Como eu vou dividir esses treinos? Dentro do princípio da especificidade, qual é a nossa especificidade? Luta. Dividir os treinos semanais, os tipos de montagem, os sistemas de treino. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos aqui, tá certo? Sistemas de múltipla série, onde eu vou dividir o treino em séries de 1 série, 2 séries, 3 séries, combinados, 2 em 2 exercícios. Às vezes eu não tenho peso e eu vou combinar alguns exercícios para aumentar a intensidade daquele treino, tá certo? Combinar, seja alternando o segmento, um exercício para membro superior, um exercício para membro inferior, ou ambos para membros superiores, enfim, intensificando mais circuitos. E tem os HIITs aí da vida, o HIIT, o HIIT, o HIIT, todos são high, né? Todos são treinamento de alta intensidade. Talvez não fosse o momento para treinar altíssima intensidade, mas sim tem estratégias para você estar aplicando isso dentro da sua fase e melhorar grandes capacidades. Periodizar era necessário? Nesses 4 meses de isolamento social, com as academias, os dojos fechados, né? Você poderia ter feito uma fase de transição básica enquanto você esperava como as coisas iam acontecer. Como eu falei no início, a gente não sabia se ia ser 10 dias, 15 dias, um mês, a gente foi levando e foi entendendo o que estava acontecendo, né? Ainda estamos entendendo o que está acontecendo. Embora as coisas já estão voltando, né, sendo flexibilizadas, as reaberturas, nós ainda estamos entendendo tudo isso. Então, assim, mas daria em 4 meses para você fazer uma periodização linear ou até ondulatória, onde você treinasse resistência, força, potência, em 4 mesociclos aí pequenos de um mês. Daria para ter feito alguma coisa assim. Só com o peso corporal, para quem eu estou partindo do tempo da base que a pessoa não tem nenhum equipamento para treinar. Eu falei sobre sombra, né, que cai justamente nisso. Quando você faz um treinamento de sombra, você está muitas vezes treinando, e na maior parte das vezes, treinando o movimento clássico mesmo, né, da sua modalidade. O seu repertório de golpe, a sua especificidade, os times, né, você coloca nos tempos mais ou menos que você vai encontrar na competição, tudo isso, ou até numa reprodução para alunos comuns dentro do dojo mesmo, buscando essa eficiência. Então, tudo isso é treinável. Agora, um aspecto que eu acho muito importante ser mencionado é a questão com relação ao momento que a gente vinha passando, aonde que o corpo, muitas vezes, não conseguiria treinar em grande intensidade. E uma coisa eu falo para vocês, eu estou falando aqui de neurociência e neuroplasticidade, eu acho que isso é muito legal. Pegaram 3 grupos, vou pegar um exemplo de um estudo aqui para vocês. Pegaram 3 grupos de jogadores de basquete, dividiram em 3 grupos. Um grupo ficou treinando o arremesso à cesta, um grupo. Um segundo grupo não treinou nada, ficou 30 dias sem treinar nada. E o terceiro grupo não treinava fisicamente, mas ele treinava mentalmente, ele ficava visualizando, fazendo visualização, jogando na cesta durante um mês. Quando voltaram e foram coletados, né, os resultados e colocaram esses atletas à prova, esses 3 grupos, o grupo que treinou na cesta melhorou 24% os seus acertos. O grupo que não treinou nada não teve melhora nenhuma, óbvio, não treinou nada, até piorou provavelmente. Agora, o grupo 3, que só treinou mentalmente, ele teve uma melhora de 23%, quase igual aos que treinaram ali fisicamente, presencialmente. Então, isso que eu quero só falar, que o cérebro, ele tem às vezes, ele não faz uma leitura boa do real, do imaginário. Então, assim, você visualizar a luta, visualizar o combate, trazer a sua modalidade para a sua rotina, isso é uma alternativa muito interessante, com ou sem pandemia, claro, com ou sem isolamento social. Você treinar, visualizar a luta, as situações que você vai ter durante o combate, né? Quais as adversidades que você pode encontrar, e se acontecer isso, como eu posso fazer, se acontecer aquilo, se eu lutar nessa distância, se eu lutar, isso tudo traria para um treinamento de sombra. E você ainda vai ter uma descarga com relação às respostas fisiológicas muito parecidas com o momento da luta. Tá certo? Eu não estou falando para não tem que treinar, é claro, presencial. Não existe luta sem o oponente. No entanto, eu estou falando para um momento como esse, em isolamento, eu estou treinando sozinho. O que eu posso acrescentar ao meu treinamento que vai trazer algum acréscimo à minha performance. Tá certo? Então, vale uma discussão aí. E agora vamos ao treinamento, que é justamente o tema aí desse nosso encontro aqui. Entendam que eu parti de um treinamento aqui muito simples. Às vezes vocês estão batendo o olho e vão falar assim, puxa, mas espera lá, peraí, eu tenho uns pezinhos, eu tenho um saco de pancada, eu tenho... Tá, eu vou partir daquele cidadão, do sujeito, que não tem nada, ele tem um espaço pequeno para treinar, e lá no começo do isolamento, ele só tinha a vontade e ele sabia que não podia perder os ganhos que ele tinha até então.
Então, como eu vou fazer a manutenção? Então, aqui é apenas um exemplo, tá certo? Existem diversas outras possibilidades, existiriam diversas outras sobrecargas que seriam, né, acrescentadas até chegar no 4º mês. Mas a gente pode partir de um começo, onde eu estava numa fase de transição ali, sem saber o que ia acontecer, e como eu ia me manter pelo menos nas primeiras semanas sem oponente, como eu estaria treinando. Eu coloquei um dia 1, dia 2, dia 3, isso poderia ser dividido dentro da semana, segunda, quarta e sexta, ou um atleta que já está mais avançado, dividir em treino segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá certo? Aumentar a frequência semanal, enfim, diversas situações poderiam, tá certo? Treinar aplicando um rodízio entre esses treinos. Eu vou começar pelo dia 3 aqui. O dia 3 eu coloquei lá o que eu citei lá no começo, lá, pensem nas capacidades físicas, e agora a gente vai ilustrar elas aqui dentro do treinamento. Então aqui nesse momento, eu trouxe o quê? Eu trouxe o burpee, com um simples obstáculo que eu coloco o box jump, uma plataforma onde você passa de um lado para o outro, 3 de 10 reps, isso é treina o corpo inteiro, treina cardiorrespiratório, treina muscular, treina agilidade, treina resistência, enfim, é muita coisa sendo treinada, certo? Tem pliometria, tem potência, tem tudo. Então, puxa, é uma oportunidade. Pliometria, push-up, 3 de 6, por exemplo, você faz a flexão, joga, bate palma, bate a mão no peito. Então, esse 3 de 6 a 8, justamente para não deixar cair a potência. Pensando em tudo isso, agachamento pistol, que é aquele single leg alternado, combinado com stiff unilateral, tudo isso só com peso corporal. Ó. Olha quanta coisa eu poderia estar melhorando as minhas capacidades físicas somente com o treinamento corporal. Push-up, extensão de coluna no solo mesmo, fazendo o chamado Superman, o abdominal canivete, 3 de 20. Coloquei uma sequência piramidal aqui, elenquei 3 exercícios, o mountain climb, o burpee e o choque chute, para trazer para a nossa especificidade. E aí, dentro desses 3 exercícios, você faz um sistema de rodízio entre eles, aonde na primeira série, 2, 2, 2. Faz 2 movimentos de cada. Depois 4, 4, 4. 8, 8, 8. Até chegar no topo da pirâmide, que é 16, 16, 16. Aí você começa a decrescer o número de repetições. 8, 8, 8, 4, 4, 4, 2, 2, 2. É um ótimo circuito para você estar treinando dentro e melhorando as capacidades. E aí, neste exemplo, sem considerar a característica individual do sujeito, eu apresentei somente com o peso corporal. Se vocês forem aqui para o dia 2, eu trouxe um treinamento de flexibilidade. Lembra que eu falei, deixa um dia para treinar flexibilidade, melhora isso, porque quando voltar, você voltar voando. Treinar flexibilidade, e ainda coloquei treinamento, estímulos cardiorrespiratórios aqui, seja contínuo, até com uma certa intensidade, correr na rua, enfim, tudo isso. E coloquei um tipo aqui mais intenso, tipo com alguns tiros em outro dia. Então, a primeira vez que você passar pelo dia 2, você pode fazer a corrida contínua. Na segunda vez que você passar pelo dia 2 no rodízio, você pode fazer os tiros, entendeu? Para não deixar também muito intenso. Não era momento de treino também muito intenso, não podia se machucar. E o dia 1 foi dentro da especificidade mesmo. É o dia que o cara treinava luta. Desde pular corda, para trazer, né? Eu coloquei até um protocolo aqui conhecido. Mas saco de pancada, ou apenas simulação de sombra, deslocamento, aplicação de golpe, visualização da luta. Quem tinha elástico, eu dei aqui uma sugestão de treinamento com elástico, né? Tem uma sugestão de treino de movimentação com agilidade, com uma sequência que o técnico ali poderia prescrever de sequência de golpes, 7 rounds de 1 minuto, para tentar acumular bastante e com grandes picos de explosão e o acúmulo ser um treino com volume maior. Então, assim, existem várias possibilidades. No final, eu vou deixar aqui os meus contatos. Quem quiser dar uma olhada com um pouco mais, com mais calma, a gente vai conversar sobre isso. E assim o Wagner treinou. Pensou nas capacidades físicas, pensou em como dividir isso em 4 meses, pensou como periodizar isso, qual seria a possível situação de periodizar, ia reduzir risco, consigo manter as minhas capacidades físicas, e assim foi possível manter. É isso que eu quero que vocês entendam, que é possível você manter, entendeu? Tendo bom senso, claro, bom senso, coerência com o momento, mas era possível, mesmo sem o oponente, você treinar visualizando o oponente, você treinar com ou sem equipamentos e priorizando o treinamento das suas capacidades físicas. Isso seria o ideal, tá certo? Você poderia ter feito isso nesses 4 meses. Se não fez, aprenda com essa situação, é assim que a gente faz. Resiliência, aprenda com essa situação, para quando chegar numa situação, nunca, tomara que seja essa, mas às vezes uma lesão, seja uma viagem a trabalho, alguma situação adversa,
você sabe que, sim, sempre haverá a possibilidade de se treinar e se treinar suas capacidades físicas e você se manter como um bom atleta ou como um bom praticante de arte marcial, de luta, de combate. Agora que já terminamos, agora eu faço a minha apresentação. Então, eu sou o Wagner, né? Eu treino há 31 anos. Comecei dia 8 de agosto de 89 a treinar Karate Kyokushin. Me dedico, né? Sou faixa preta desde 1994, já. Então, na parte do ensino também, como sensei, venho há muitos anos trabalhando. Lutei em campeonatos, né, mundiais. Então, foi uma passagem pela equipe brasileira por muitos anos. E, paralelamente, sou professor da área de educação física, sou pós-graduado em fisiologia na Unifesp, nutrição esportiva pelo Cefit, musculação e condicionamento pelo FMU. Então, assim, aqui estão os meus contatos, né? Vocês podem me seguir no Instagram, tem o meu e-mail para qualquer dúvida, sempre buscando um bom profissional, isso é o ideal, tá certo? Sempre buscando um bom profissional. Isso é o ideal para todos. Deixa eu voltar aqui com vocês. Estou aqui. Falei bastante com a tela ali, porque eu tinha que mostrar para vocês. Espero que é muita informação dentro desse tempo, né? 19h29, tem 1 minuto. Então, é um momento difícil para todos, mas eu quero justamente parabenizar, né, a todos os Shihans, os senseis, né, as pessoas envolvidas com esse momento tão difícil para todos os dojos. A organização desse evento, isso é muito importante, porque traz informação, agrega conhecimento e mostra que não estamos sozinhos, estamos todos juntos. Shihan Tsutomu, agradeço muito o convite, parabéns pelo evento. E, para quem tiver dúvida, o meu contato ficou, pode entrar em contato comigo, com o evento, que eu estou à disposição para tirar mais informações. Tá certo? É um prazer estar aqui e forte, juntos, nós vamos superar essa crise. Tá certo? Esse é o tema, né? As oportunidades que nós aprendemos com isso e a superação. Sim. Wagner, CC Wagner, tá me escutando? Sim. Os. Deixa eu fazer um ponto para você. Você fugiu um pouquinho, a apresentação sua foi ótima demais, né? Parabéns pelo seu conhecimento e muito obrigado por compartilhar com a gente. Mas eu quero te perguntar, fora desse contexto todo, mas eu sei que você tem experiência para responder essa pergunta minha. Você é terceiro dan de Kyokushin e recordista de participação de campeonato mundial do Kyokushin. Eu queria saber como manter essa motivação e sempre estar em alto nível. Como fazer isso? Como eu falei, Shihan, o Kyokushin, eu sou grato ao Kyokushin. Ele, junto à minha família, ele tem a formação de todos os meus valores, minhas crenças, tudo isso, o Kyokushin, juntamente à minha família, agregou. Então, assim, isso já é uma das coisas. Vencer qualquer luta que apareça à sua frente. Essa é a principal coisa que um lutador tem que ter. Ele tem que ter conhecimento, né? Conhecimento, se autoconhecer, saber as suas possibilidades, saber as melhores formas para ele manter a sua qualidade física, para ele poder prolongar a sua vida como atleta, certo? Mas mais do que nunca, a mentalidade de vencedor. Isso é o grande diferencial. Isso eu aprendi com a minha família e muito com o Kyokushin. Então, isso, desde 1999, teve o Shihan Francisco Alves Filho, eu estava naquele Mundial de 99, né? O Shihan Tsutomu estava lá com a gente como técnico, foi inesquecível. Até 2015, esses mundiais, passando por esses mundiais. Então, assim, eu tenho até uma frase que é bem interessante: leão anda com leões. Então, assim, eu sempre estive ao lado de grandes lendas, grandes atletas. E isso é uma grande motivação para você tentar sempre ser melhor. Você sempre querer crescer e você sempre buscar evolução. E nisso ter significado. Colaborando como agora eu tento fazer isso, colaborar com toda uma nova safra de atletas que vem e com os senseis a quem eu me identifico e tenho eterna gratidão. Muito obrigado pela resposta, obrigado pela participação, Sensei Wagner, muito obrigado aí. E esperamos em eventos próximos novas participações suas. Muito obrigado. Shihan, só uma coisa. Falar. Com relação
essa apresentação das capacidades físicas, isso é muito importante para o atleta, para ele também prorrogar a vida dele de forma competitiva. Isso vai reduzir a chance de lesão, isso vai manter ele apto e preparado para qualquer desafio por muito mais tempo. Tá certo? Esse é a minha sugestão hoje para vocês. Muito obrigado. Parabéns. Uma dica grande gratuita, evento. Né? Muito obrigado. Isso. Os.